Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma disciplina do nosso curso técnico de informática. Dessa vez nós vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito das linguagens web. No caso, nós vamos estar focando no PHP. Deixa eu só botar para exibir a câmera aqui. Tudo certo? Está capturando o áudio? Ok. Foi uma falha minha. Mas a partir de agora, a gente vai entender o processo de criação de um software web, no caso, certo? E para isso, nós vamos utilizar uma das principais linguagens de programação voltadas para a web, que no meu entender ela tem um fácil aprendizado, por assim dizer, que é, no caso, o PHP. Bem, se nós formos olhar alguns dados referentes ao Stack Overflow, nós podemos ver que o PHP ele tem um tópico muito grande. É uma linguagem que, por mais que muitas pessoas estejam falando já que PHP está ultrapassado, PHP é isso e aquilo, o PHP ainda não é ultrapassado, ele é uma boa tecnologia, certo? Tanto que fala que com o avanço das tecnologias, o PHP começou a ser deixado de lado em teoria, mas ele sim ainda tem bastante força nesse mercado web. Ele tem bastante força ainda para a construção de sistemas webs, certo? Então, para que a gente possa entender tudo isso de uma maneira muito mais fácil, nós vamos utilizar o PHP como base, tá? Para o nosso aprendizado, e nós vamos entender um pouquinho como funciona o cenário web, certo? O que a gente vai precisar configurar para fazer os nossos projetos, o que nós vamos precisar entender, algumas coisas que precisamos deixar de antemão já preparadas para que a gente possa seguir o nosso objetivo diretamente, certo? Ok. Muitos dos serviços essenciais atualmente estão concentrados na nuvem. Aquela visão de aplicativo desktop como a gente tem hoje, ela de pouco em pouco ela está sendo deixada de lado. Hoje em dia a gente tem muito mais aplicativos voltados para a web do que voltados para interfaces offline, ou até mesmo interfaces de computador, como por exemplo essa interface que vocês estão vendo, que ela é referente à interface do PowerPoint. Hoje em dia, se eu quiser usar o PowerPoint na web, eu posso utilizar. Eu posso utilizar tanto o Outlook, quanto o Word, quanto o Excel, PowerPoint. Outras aplicações também para criação de fluxogramas, como o Lucidchart, também é uma plataforma totalmente web. O Xmind e o MindMaster para elaboração de mapas mentais também são ferramentas online. Ou seja, aquela visão de que os aplicativos, o desenvolvimento de aplicativos desktop é o conceito máximo atualmente, ela está sendo deixada um pouco mais de lado para dar lugar ao desenvolvimento web de aplicativos. Agora, por que o desenvolvimento web está virando uma tendência? Porque assim, os serviços em nuvem eles oferecem alto desempenho, além do fato de poderem ser acessados de quaisquer dispositivos. Não só de quaisquer dispositivos, mas de qualquer lugar que você esteja. Por exemplo, esse material que eu estou vendo aqui, geralmente, em muitos dos casos, antigamente, eu precisava de um computador para exibir ele. Se eu não tivesse um computador, no caso, na minha casa, eu não conseguiria ver esse conteúdo. E aí, com o passar do tempo, começaram a surgir os notebooks, que são computadores mais compactos e que eles podem ser levados para qualquer canto. Mas mesmo assim, o notebook ele é um pouco grande para você ficar andando com ele por aí. Hoje em dia, o que nós temos? Nós temos smartphones, nós temos tablets, nós temos dispositivos vestíveis como os relógios inteligentes desenvolvidos pela Apple, pela Google e por outras fabricantes. Samsung é um exemplo delas. E esses dispositivos, eles podem acessar a internet a qualquer momento. Eles podem acessar qualquer plataforma online, eles podem acessar quaisquer funcionalidades na web, certo? Um exemplo disso, por exemplo, é um dos vestíveis da Apple, que é o Apple Watch, que ele tem embutida nele uma função 4G, ou seja, ele independe de um telefone para funcionar a internet.
Você simplesmente pode acessar a internet direto de um relógio, certo? Então, e isso não exige, como pode assim dizer, um computador extremamente potente. Porque antes, assim, algumas aplicações desktop, por exemplo, o AutoCAD, Revit, entre muitos outros aplicativos mais pesados, eles ainda exigem um computador. Mas a tendência é que, com o passar do tempo, essas tecnologias elas comecem a migrar para serviços web. Portanto, por que essa migração? Justamente pelo fato de os servidores eles estarem preparados para atenderem altas demandas, eles estarem preparados para oferecer um alto desempenho, certo? Hoje em dia, por exemplo, para você aprender, até mesmo para você aprender linguagem de programação, não é mais necessário que você tenha propriamente dito uma configuração específica completa numa máquina para você começar a desenvolver. Você pode configurar um servidor próprio para você rodar sua aplicação na web. Um exemplo disso é a ferramenta Google Colab do a ferramenta Google Colab, no caso, me confundi um pouco aqui. Collaboratory, se eu não me engano, Collaboratory, que ela praticamente é uma IDE Python baseada no Jupyter Notebook. Ou seja, eu consigo desenvolver aplicativos Python utilizando uma interface web. Eu não preciso instalar o Python na minha máquina. Eu não preciso configurar o pip na minha máquina. Eu não preciso instalar as dependências do Jupyter Notebook na minha placa, na minha máquina. Opa, MySQL invadiu. Eu não preciso de tudo isso. Basta que eu consiga acessar o Google Colab e começar a desenvolver os meus aplicativos utilizando a infraestrutura de servidores do Google, certo? Eu acredito que na disciplina de redes muitos dos alunos tenham entendido a arquitetura cliente-servidor. O desenvolvimento web ele é baseado também nisso. Para entender como funciona esse processo, a gente tem que entender mais ou menos assim, o básico da arquitetura cliente-servidor. Como é que funciona? O cliente faz uma requisição ao servidor. Esse servidor ele processa essa informação e envia uma resposta. Basicamente é um princípio da comunicação. Eu envio uma mensagem, a pessoa ao qual é destinatário da mensagem recebe essa mensagem, processa e me dá uma resposta. É praticamente isso a base norteadora da arquitetura cliente-servidor, certo? E qual é a vantagem de tudo isso? Eu não preciso que a minha máquina física, essa minha máquina física, esse notebook, ele processe essas informações por mim. O servidor vai fazer isso. Ou seja, eu já ganho desempenho na minha máquina. Porque todo o processamento ele é feito do outro lado no servidor. O PHP, que é a linguagem que a gente vai começar a ver a partir de agora, ele trabalha nessa questão server-side, ou seja, é uma linguagem de programação que ela não é necessariamente, ela não é compilada, ela não é interpretada, na verdade, na nossa máquina. Ela é interpretada no servidor. E o servidor é que é o responsável por enviar de volta essa requisição, certo? Vamos entender um pouco mais a respeito de servidores web. Vamos lá. Para que as minhas aplicações web rodem, elas precisam de uma estrutura de servidores. Esses servidores a gente chama basicamente de servidores web. Eles armazenam os serviços que os usuários acessam, que é conteúdo de sites, sistemas integrados, entre vários outros. Todos os sites que vocês conhecem atualmente, eles estão nesses servidores web, pois os servidores web é que são os responsáveis por armazenar esses serviços. É eles que guardam essas informações. Assim como eu tenho um servidor para páginas da web, eu tenho um servidor para proxy, que no caso é o servidor que vai controlar o acesso à internet. Eu tenho também o servidor de firewall, que é responsável por filtrar os conteúdos e registrar e monitorar as portas da internet. Eu vou ter também o servidor de banco de dados, responsável pelo armazenamento das informações que vão estar sendo enviadas dos sistemas, certo? No caso, eu tenho servidores de banco de dados que utilizam MySQL, eu tenho servidores de banco de dados que utilizam Oracle, ou seja, eu tenho uma vasta gama de serviços web
de serviços na rede para estar armazenando todas essas funcionalidades. Os servidores web, eles são praticamente, em outras palavras, eles são servidores responsáveis por aceitar pedido dos clientes via protocolo HTTP. O protocolo HTTP nada mais é do que o processamento de envio e recebimento de páginas da web. O protocolo HTTP é o responsável por isso. Pelo que eu estou me lembrado, é o Hypertext Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de hipertextos, certo? Hypertext Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de hipertexto. O HTTPS ele é protocolo de transferência de hipertexto seguro, ou seja, é a mesma funcionalidade do HTTP, só que nele vem adicionado uma camada de segurança, que a gente chama de SSL, que é a Secure Socket Layer, ou socket de camada de segurança, certo? O HTTPS ele é muito utilizado para sites de banco, para páginas da web que recebem e enviam informações de usuários. Ou seja, ele envia essas informações, só que ele não envia no tráfego normal que a gente conhece do HTTP. Todo ele vem tunelado utilizando segurança, para que os dados, eles, assim, em teoria, não sejam interceptados por algum usuário mal intencionado, certo? Todas as vezes que um site é acessado, os servidores web são requisitados para trazer as informações necessárias para a exibição do conteúdo. Quando eu faço uma requisição a um site, ele vai ter que me enviar todas as informações desse site e vai ter que armazenar na minha máquina, no momento do acesso, todo aquele conteúdo que é necessário para a exibição da página web. Ou seja, tudo isso fica armazenado nos servidores, certo? Vamos em frente. Exemplos de servidores web. Nesse caso, eu me limitei a 3. Nós temos vários tipos de servidores da web, mas aqui eu só limitei a 3 que são os principais, que eu poderia assim dizer. Que é o Apache, que é um servidor open source, é um dos mais populares utilizados na internet. Até porque, justamente pelo fato dele ser open source, ele é compatível com várias linguagens de programação. Ele é compatível também com várias plataformas. Ele é multiplataforma, uma coisa se faz válida. Ele funciona tanto em Windows quanto em Linux quanto em macOS, tá? E é um dos servidores praticamente mais utilizados em toda a rede. Um exemplo disso, ele é a base do Google Web Server, certo? O servidor da internet próprio da Google, ele utiliza a estrutura do Apache, certo? Assim como o Chromium na Google é a base do Chrome, o Apache é a base do Google Web Server, beleza? O segundo servidor que a gente está citando é o IIS, ou seja, Internet Information Services, ou Serviços de Informação na Internet. Ele praticamente funciona como todo e qualquer servidor web que existe, só que ele é proprietário da Microsoft, ele não é open source. Se eu não me engano, ele vai começar a ser open source, não sei, não tenho certeza. E ele é que promove suporte ao framework web da Microsoft, que é o ASP.NET. O ASP.NET é um conjunto de tecnologias que funciona para a criação de conteúdo da web da Microsoft, certo? E ele utiliza como base a linguagem de programação C#. Ele pode usar o C#, já teve também utilizando o Visual Basic, mas na sua maioria ele utiliza o C# para fazer o back-end de uma aplicação web, certo? E o Nginx, que é um dos principais servidores web do mercado também, é bastante utilizado também como servidor de proxy reverse, load balancer e cache HTTP. Ou seja, é um servidor, ele serve tanto como servidor de internet e tudo mais, como servidor de demanda. Ok? Vamos seguir em frente. Quais são as principais linguagens de programação que a gente utiliza no C#, que a gente utiliza para desenvolver aplicativos web? Como eu disse anteriormente, o C# é uma delas, que ele utiliza assim, em conjunto com o framework ASP.NET Core, e ele é uma ótima linguagem de programação.
Não é porque o C Sharp está um pouco abaixo das linguagens mais recentes, como por exemplo, das linguagens mais utilizadas, por exemplo, como Java, como JavaScript, principalmente Python, entre outros. O C Sharp ele é uma boa linguagem, cara. Ele oferece bons recursos de segurança, ele tem uma boa, ele é fortemente tipado. Eu tenho que declarar os tipos de variáveis. Ela é uma linguagem que eu gostei pra caramba dela. Eu gostei de ver, eu não me aprofundei muito, claro, na linguagem, mas ela sim é uma linguagem bastante utilizada pela robustez, segurança e performance, que afinal de contas os serviços da Microsoft, quando rodam nas plataformas próprias, eles entregam uma boa performance, ao contrário do que muita gente fala, que os serviços da Microsoft dão muito tela azul, entre outros. Eu acho isso só piada de internet. Java também eu já cheguei a usar. Eu cheguei a usar com o framework Hibernate, que é um framework para criação de páginas da web também, que ele utiliza uma estrutura de requisição muito boa. Eu não me aprofundei muito no Java, mas ele também é uma ótima linguagem web, assim como o C Sharp. Tanto que o Java e o C Sharp, como são duas linguagens praticamente quase semelhantes, eles não têm muitas diferenças na eles não têm muitas diferenças assim por assim dizer na questão de segurança, performance, eles não têm quase muita diferença. Pelo passo de que o C Sharp ele é um pouquinho mais otimizado que o Java, que afinal de contas eu considero ainda que o Java consome muita memória, mas ele tem uma ótima segurança por meio desses dois frameworks, o Hibernate e o Struts, e ele oferece bastante segurança nas transações HTTP request, nas requisições HTTP feitas pelo cliente, certo? É uma boa linguagem também. Outra linguagem também que pode ser utilizada para web, que até então ela era uma linguagem só para front-end, mas hoje em dia ela funciona assim também como linguagem back-end, que é o JavaScript, que a gente consegue desenvolver aplicativos web no JavaScript utilizando o Node.js, que ele é um framework da linguagem que permite que o JavaScript ele possa rodar no servidor como back-end. Ele tem um conjunto de requisições muito grande. Ele é, segundo alguns programadores de JavaScript bem mais antigos, ele é fácil de entender, ele não é complexo como muita gente acha. E ele também funciona de uma maneira muito agradável quando você junta ele com outros frameworks de JavaScript, como por exemplo o React. Ele se torna uma ótima opção também de se desenvolver aplicativos web. Tanto que o Node.js está sendo meio que aperfeiçoado para dar lugar ao Dino, mas o Dino ainda é muito novo, está na versão 1 ainda. Por enquanto, o Node.js ele é uma ótima ferramenta, tanto que o próprio criador do JavaScript falou que o Dino não veio para substituir o JavaScript, o JavaScript não, perdão. O Dino não veio para substituir o Node.js, muito pelo contrário, ele veio para ser uma alternativa também para se desenvolver na web, certo? E a linguagem que a gente vai aprender nas decorridas da disciplina, que é o PHP. É uma linguagem de fácil aprendizado, ótima performance, é uma das mais procuradas também em relação à construção de sites. Grandes sites são baseados em PHP, um exemplo deles é o WordPress. O WordPress ele utiliza PHP como back-end para desenvolvimento de páginas web, certo? Tanto que você pode perceber que outros sites também eles foram feitos utilizando PHP. E qual foi um desses sites que é grandioso que está sendo utilizado com PHP? O próprio Facebook. O Facebook ele é desenvolvido completamente em PHP, ele não é uma outra linguagem, certo? Pode ser que o Facebook venha a mudar a linguagem de programação do site, mas no momento o Facebook utiliza o PHP, certo? Vamos lá. O que seria no caso o PHP? É uma linguagem web interpretada que é totalmente server-side, ou seja, ela não é executada na máquina do usuário.
ela é executada num servidor da internet, certo? Ela é bastante utilizada pelo fato de ela ser uma linguagem de fácil uso e configuração. Montar um servidor web para execução de PHP é rápido. Por exemplo, quando a gente for instalar aqui no Windows a ferramenta, a gente vai utilizar, acho que um aplicativo só para instalar um servidor web para executar PHP, que no caso vai ser o Champ Server, certo? Tem o Champ, tem o AMP, tem o LAMP, tem o Easy PHP, certo? A gente vai ver daqui a pouco algumas dessas opções, certo? O LAMP, se eu não me engano, é para Linux, que ele é uma versão do Champ, alguma coisa. É o Champ, o AMP e o Easy PHP. Eles são ótimos servidores PHP, tá? Servidores web, na verdade. Servidores web para execução de códigos PHP, ok? Ele tem uma boa documentação, não vou dizer que é uma das melhores que existe, mas é uma boa documentação. Ela é grande, e mesmo estando abaixo de linguagens como C Sharp, JavaScript, Java e Python, ela tem sim um ótimo conteúdo de ajuda no Stack Overflow, certo? Ou seja, muita gente já considera o PHP uma linguagem morta, mas muito pelo contrário, o PHP ainda tem muita força no mercado, não aquela mesma força de antigamente, mas ele ainda tem muita força, certo? Para desenvolvedor que quer fazer trabalho freelance, por exemplo, assim, desenvolver um site para o mercadinho, desenvolver um site para uma loja de roupas, tudo mais, o PHP ele é uma boa opção para você começar a desenvolver. Aí depois que você parte para linguagens mais avançadas, como JavaScript, C Sharp, Java, certo? Mas no momento, como a gente vai priorizar o aprendizado rápido, a gente vai utilizar o PHP para isso, certo? Vamos lá. Tomar uma aguinha aqui, me hidratar. Ótimo. Vamos lá. Quais são as características principais do PHP? Por que a gente considera o PHP uma ótima linguagem para desenvolvimento? Primeiro, ela é interpretada. Ela não necessita de um compilador pesado para executar, como por exemplo o JVM ou Net Framework para executar scripts. Porque existe uma diferença entre interpretar e compilar. Compilar, você vai ter que converter essa informação, essa linguagem de alto nível, para uma linguagem de baixo nível. E para isso você precisa de um compilador. Alguém que possa traduzir essa linguagem que você está falando para a linguagem que o computador entende. Porque no caso o computador entende zeros e uns, ou seja, o computador entende binário. E o JVM, que é a Java Virtual Machine, ou o .NET Framework, eles são esses compiladores que vão realizar essa ponte entre a linguagem de máquina e a linguagem de alto nível, que no caso é a linguagem que a gente usa. Java, C Sharp, PHP, essas coisas. Java, C Sharp, entre outros. PHP não. O próprio servidor Apache, ele interpreta. O interpretador é diferente. Ele lê a linguagem e transforma em conjuntos HTML. Ou seja, ele não precisa transformar essa linguagem para uma linguagem de máquina, propriamente dita, como a JVM ou o .NET Framework fazem. Ele lê, interpreta e transforma isso em HTML. Tanto que quando a gente for ver o código PHP, a gente vai ver que o PHP não chega nem a ser exibido no navegador. O código PHP, como a gente visualiza JavaScript ou CSS, por exemplo. A gente consegue visualizar CSS no navegador, mas PHP a gente não consegue ver, beleza? Outra vantagem de se utilizar PHP é a fácil integração que ele tem com as bases de dados. O PHP, por meio do PDO, que é a PHP Data Objects, ele tem suporte a vários bancos de dados, como MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server também, Firebird, SQLite, entre outros. Ou seja, por meio do PHP, eu consigo utilizar vários tipos de bancos de dados.
Porque volta e meia vão se dizer, ah, eu estou utilizando uma linguagem de programação em que ela se conecta com banco de dados, vamos poder dizer, ela se conecta com Postgre. Ah, mas a minha linguagem ela não tem compatibilidade com Postgre. Aí você vai ter que migrar todo o seu sistema para uma nova linguagem. Isso é trabalhoso. No caso do PHP, não. No PHP eu consigo me comunicar com Postgres dentro dentro da linguagem utilizando PDO, certo? Eu só faço a mudança de alguns parâmetros, ajusto as queries para a query que o Postgres aceita e começo a fazer meus códigos, certo? Outra característica também é que ela é de fácil aprendizado e, além do mais, ela é open source. Você não precisa ter licença para utilizar PHP. É você baixar e usar. Você pode compilar o PHP na sua máquina junto com o servidor Apache de uma forma manual, ou você pode instalar um servidor web que já vem com todas as ferramentas prontas, como por exemplo o Apache, o PHP, o MySQL, o Tomcat também que vem. Ou seja, ele já vem pronto para usar, não precisa fazer configurações muito complexas. Além do mais, ele tem componentes herdados de Java, Perl e C. Ele não se distingue de outras linguagens de programação já vistas, ou seja, a gente vai ver que muito do que a gente aprendeu em JavaScript, ele vai se repetir no PHP, certo? E essa questão, a gente não vai ter muita dificuldade, tá? Vamos seguir em frente. Por exemplo, aqui a gente pode ver as tags PHP sendo executadas dentro de uma página HTML, certo? Como a gente percebe que aqui ele tem duas mensagens, que é o Hello World e I'm a PHP example, certo? O PHP ele pode ser embutido dentro do HTML apenas informando a tag PHP. Para isso, a página ela tem que ter a extensão PHP, certo? Eu consigo utilizar o HTML, porém eu preciso embutir a tag PHP no meio, certo? E ela precisa ter essa extensão. Nesse caso aqui, eu abri uma tag PHP e fechei ela e eu disparei dois comandos dentro dela, que é um echo, que a gente vai ver que é um comando de saída, mais para frente, tá? E eu lancei duas mensagens, uma é o Hello World e uma é o PHP example, certo? Um fato que se faz válido é o seguinte, no JavaScript a gente viu que não era obrigatório a gente utilizar ponto e vírgula. A gente podia ou não usar ponto e vírgula, mas no PHP é obrigatório, tá? No PHP é obrigatório a gente utilizar ponto e vírgula, certo? Porque como a gente viu, ele herda componentes de Java, C, Perl, entre outros, e essas linguagens, se você for ver, elas exigem ponto e vírgula, tá? Portanto, a partir de agora, a gente sempre vai terminar os códigos com ponto e vírgula, tá? As linhas, na verdade. Vamos lá. O que a gente precisa? Para começar a desenvolver o website PHP, a gente vai ter que instalar algumas coisas na máquina. Por exemplo, a primeira delas é o servidor Apache local, certo? No caso aqui é o Champ ou o AMP Server. Assim, eu recomendo o Champ porque o Champ eu já venho usando ele há um tempinho já, certo? Por mais que o AMP ele seja a mesma coisa do Champ praticamente, vamos se afiliar ao Champ, porque o Champ ele é um pouquinho mais fácil de entender a interface, certo? Uma base de dados instalada, mais para frente, que a gente vai utilizar, que é o MySQL. No caso, o MySQL já está instalado na nossa máquina, já está configurado. Um editor de código, ou IDE, no caso é um ambiente de desenvolvimento integrado, certo? Que é o Visual Studio Code ou o NetBeans 11, tá? A gente já tem instalado o Visual Studio Code, tá? E a gente só vai instalar o Apache, o NetBeans 11, tá? Vamos lá. Deixa eu só sair aqui do material, deixa eu ver quanto tempo tem de aula. A gente tem 30 minutos. Eu vou só fazer uma pausa aqui rapidinho e já volto, tá? Só uma pausazinha básica aqui, porque ocorreu um problema. Cadê configurações? Só ver aqui, mostrar, ocultar.
Pausar é Ctrl número 0. Então eu vou só dar uma pausada aqui na aula, tá? Para me verificar a situação da internet e eu já volto. Tá gravando ainda. E aí, deixa eu só ver aqui o comando. Eu acho que não está habilitado no lock. Vamos ver, pausar a gravação, Ctrl número 0. Vamos ver se vai pausar agora. Não está pausando. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Não estava ligado meu no lock. Vamos ver agora. Continua. Acho que deu problema aqui no meu. Deu problema aqui no meu OBS Studio, né? Como sempre. Mas tudo bem. Vamos seguir em frente logo. Eu acho que eu vou conseguir acessar aqui a internet. Tá conectado. Vamos lá. Bem, o NetBeans, que a gente vai utilizar, ele está na versão 11, certo? Então vamos botar aqui, se eu não me engano, é Apache NetBeans, que é a versão netbeans.apache.org. É esse site aqui, certo? Bem, com o Apache NetBeans, tá? Eu consigo desenvolver em várias outras linguagens de programação, certo? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito dele para frente. E deixa eu resolver aqui. Ok. Eu consigo desenvolver em Java, JavaScript, PHP, HTML5, CSS e outras linguagens a mais, tá? C, C++ também eu consigo desenvolver utilizando ele, certo? Vamos vir aqui em Download. E eu sempre recomendo para ser baixado essa versão LTS, tá? Que a versão LTS ela é a versão mais estável que existe do programa, certo? No caso aqui a gente vai baixar. Acho que ele vai baixar um arquivo aqui de 200 e poucos megas. Vamos ver. Tá, tem que baixar aqui. Aqui tem o source, tem o zip. Vamos ver aqui o exe. Cadê? Download. Eu acho que eu vi no link errado, porque ele tem dois links. Ele tem um que baixa o exe e ele tem um que baixa para Windows, que eu acho que é esse link aqui. Ou não? Deixa eu ver aqui. Vamos baixar esse aqui, vamos ver. Tá aqui. É esse link aqui primeiro. Apache NetBeans 11 Feature Update 3. É a última versão do IDE. Nesse caso, se a gente quiser baixar o exe, tem que baixar esse cara aqui. Vamos clicar aqui, vamos baixar o exe. Vamos clicar no link para baixar. E ele vai começar a baixar. É 194 MB. Ele vai demorar um pouquinho, certo? Achei a minha internet hoje à noite não tá legal. Já tô gravando esse vídeo à meia-noite e 26. Mas, ok, ele tá um pouquinho lento para baixar. Vou ter que cancelar aqui, tá? Mas na próxima aula eu vou pegar o setup dele e vou configurar, tá? Vou baixar o setup dele aqui para já ficar configurado. Outra ferramenta também que a gente vai utilizar é o Visual Studio Code, que no caso é a ferramenta que já está configurada aqui, certo? Aqui não tem nenhum segredo mais, vocês já sabem como mexer nela. A única coisa que a gente vai precisar fazer é instalar algumas extensões referentes a PHP, certo? No caso, o VS Code ele tem essa vantagem e tudo mais porque ele é bem integrado por conta das extensões. Eu considero o Visual Studio Code mais uma IDE do que um editor de código, certo? Porque as extensões dele permitem com que ele consiga desenvolver muito mais
de uma forma muito mais prática do que eu desenvolver utilizando um IDE conhecido, como, por exemplo, assim dizer, o NetBeans da vida, o Eclipse, entre outros, certo? Vocês vão poder utilizar, sim, o Visual Studio Code sem nenhum problema, tá? No caso do servidor web, a gente vai utilizar esse cara aqui, que é o Champ Server, beleza? Ele já vem até com o link aqui para baixar, já na cara. Esse link aqui é apachefriends.org/pt_br/download.html, certo? A gente sempre vai baixar o arquivo na última versão do PHP, que no caso a última versão é a 7.4.6, tá? Ele tem versões tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para macOS, certo? Então, a versão que a gente vai baixar é a versão para Windows, tá? Ele vai começar aqui o download, acredite ou não, ele está mais rápido que o download do NetBeans. Vamos ver, ele vai baixar aqui, baixou. Ok. É só dar 2 cliques nele. Aqui no caso um clique só, né? Botar para começar a instalação. Clicar em Next. Essas são as opções que ele vai aparecer quando a gente estiver instalando os componentes. A gente vai desmarcar essas opções aqui tudinho. Vamos deixar só o Apache, certo? Por quê? O MySQL a gente já tem instalado. O FileZilla a gente não vai precisar dele, porque ele trabalha com protocolo de transferência de arquivos, ou seja, ele envia arquivos da tua máquina para o servidor web. A gente ainda não vai fazer isso, tá? Quando a gente tiver terminado nosso projeto na próxima disciplina, a gente vai simular a nossa aplicação rodando em um servidor web, beleza? A gente vai fazer upload para a nuvem, para o servidor, utilizando o FTP, tá? Eu tenho o Mercury Mail, que é para testar para testar servidores de e-mail, de envio e recebimento. Eu tenho o Tomcat, que é um outro servidor web mais específico também para algumas outras linguagens. Eu tenho o PHP, que já vem nele habilitado por padrão, eu não posso desmarcar, e o Perl, que é uma outra linguagem de programação que eu pouco conheço, certo? O Fake Send Mail, ele vai simular o envio de e-mail utilizando o servidor de e-mail Mercury, aqui no caso. O Webalizer, eu não conheço um pouco muito essa ferramenta, eu nunca utilizei ela. E o PHPMyAdmin, que é uma interface para navegador que simula um acesso ao MySQL, certo? Ele funciona como se fosse um workbench da vida, só que utilizando o Chrome para isso, certo? Então essas são as ferramentas que a gente vai utilizar. Vamos deixar marcado só o Apache PHP. Vamos clicar em Next. Nesse caso, eu não vou clicar em Next aqui para continuar, porque eu já estou com ele instalado. Vai ser só clicar Next direto e clicar em instalar. E ele vai começar a instalação da ferramenta. Ok? Beleza. Então a gente já tem o básico para começar o desenvolvimento. Nosso desenvolvimento web maroto. Deixa eu só ver aqui, já temos 39 minutos. Está gravando. Naquela hora eu não sei porque parou. Eu acho que ele vai. Se der algum problema com a parada, ele vai dar quando o vídeo for finalizado. Mas vamos continuar, que a gente ainda tem ainda aula pela frente. Certo? Vamos lá. Na próxima aula eu vou estender ela um pouquinho mais, até porque eu vou configurar uma máquina virtual no meu computador e a gente vai simular a instalação de todos esses componentes na máquina virtual, certo? Vamos lá. Servidor Apache, que no caso a gente vai utilizar, é o Champ Server. É um software multiplataforma que simula um servidor Apache local na máquina do usuário. Ele possui conexão com outros serviços, como o MySQL, o Tomcat, que é uma ramificação do servidor Apache, que era utilizado para rodar aplicações Java para interface web, Mercury e um servidor de FTP, além de uma ferramenta chamada Fake Send Mail, que testa envio e recebimento de e-mail via SMTP, que é um protocolo que é utilizado para envio e recebimento de e-mails na internet. O download dessa ferramenta será feito no link apachefriends.org/download HTML, certo? Eu já deixei o link aqui para vocês
terem acesso à ferramenta, tá? Esse material aqui está lá no portal já. Eu já publiquei ele muito antes dessa aula, tá? E vocês vão poder acessar esse link para fazer o download da ferramenta. Banco de dados MySQL, acredito que todo mundo já conhece. O SGBD MySQL é um dos principais do mercado, apenas perdendo para bancos de dados mais complexos, como o Oracle e o SQL Server. É um SGBD ótimo para aprendizado de SQL, além de ser configurável junto com o software mencionado anteriormente, que no caso é o XAMPP, que a gente tem aqui, ó, MySQL para fazer a configuração, certo? Um dos sistemas web mais utilizados para acessar o MySQL é o PHPMyAdmin, que ele tem uma ótima interface e excelentes funcionalidades. Como ele já está configurado, MySQL, nesse caso, vocês instalaram a versão baixada do site da Oracle, né? A gente vai pular essa etapa. É aqui que entra um pouquinho o jogo. Por quê? O editor de código ou IDE, que aqui no caso eu coloquei só editor de código, mas na verdade eu tinha que colocar o IDE também, varia do gosto de vocês. Um editor de código ele é diferente de uma IDE em vários aspectos. O principal deles é o fato de que os editores de códigos não contam com funcionalidades de teste e depuração de código. Ou seja, editores de código eles não fazem análises mais profundas de uma determinada aplicação, certo? Ou seja, eu não tenho ferramentas mais complexas de desenvolvimento, de depuração, de teste, ok? Eu não tenho essas funcionalidades dentro de um editor de código. Agora, o IDE, sim. O IDE ele tem todas essas funcionalidades e mais um pouco, certo? Porque ele já vem mais completo, ele já vem com todas essas ferramentas. Ele pesa mais? Pesa, mas em compensação ele já vem muito mais completo, certo? O Visual Studio Code ele está mais para uma IDE do que um editor de código. Por quê? A gente consegue depurar um código e analisar, testar e depurar um código, seja Java, PHP, entre outros, a gente consegue fazer esse debug do código dentro do VS Code. Então, eu considero ele mais uma IDE do que um editor de código, beleza? Ele pode também ser utilizado por PHP. É o seguinte, a IDE que eu vou utilizar aqui para passar o PHP para vocês vai ser o PHP Storm, tá? Ele é uma IDE de desenvolvimento para PHP exclusivo para isso, que ele tem ferramentas excelentes para trabalhar com a linguagem. Só que tem um porém. Ele é pago, certo? Eu vou usar nos exemplos o PHP Storm, mas vocês podem utilizar o editor de código de sua preferência. Vocês podem utilizar VS Code, que é o Visual Studio Code, o Atom, o Sublime Text, quem sabe até o Notepad++ ou o bloco de notas no Windows. Vocês podem desenvolver PHP em qualquer lugar. Até no próprio bloco de notas do Windows vocês podem fazer isso, certo? No meu caso, eu vou utilizar o PHP Storm, ok? A IDE de desenvolvimento que também vocês podem estar utilizando é o Apache, o NetBeans 11, tá? Ele é feito pela própria Foundation que leva o nome no servidor web, que é o Apache, e é uma IDE de desenvolvimento voltada mais para Java. Mas ele também pode ser utilizado para desenvolver PHP, HTML5, CSS, JavaScript, Groove, C e C++, certo? Diferente do PHP Storm, ele é gratuito e ele é mantido pela Apache Software, possuindo integrações com bancos de dados SQL, Docker, entre outros. A plataforma também oferece facilidades na hora do desenvolvimento com funções de autocompletar, apenas faltando uma melhor integração com o Git e GitHub. Tá? Do PHP Storm para o NetBeans, em termos de funcionalidades, eles têm as mesmas coisas, certo? Só que o PHP Storm ele tem umas ferramentas a mais que elas facilitam o desenvolvimento, principalmente quando se trata de Git e GitHub. Ele também tem umas ferramentas excelentíssimas para isso. Até mesmo para execução de códigos e depuração de teste, ou seja, o PHP Storm ele conta com um servidor web próprio. Por exemplo, se eu não quiser utilizar o XAMPP aqui, no caso que é o que a gente colocou, se eu não quiser utilizar o XAMPP só para rodar a página,
eu posso utilizar o próprio PHP Storm para executar elas, certo? Já o NetBeans ele é outra história. Ele precisa, assim, entre aspas, que eu esteja rodando um servidor web para que eu possa testar minha aplicação, certo? Mas diferente disso, ele não está muito longe do PHP Storm, tá? Sendo que eu considero o PHP Storm uma das melhores que tem. Mas, quem quiser baixar, o link é esse, netbeans.apache.org/download/index.html. Fique livre para baixar a ferramenta, certo? Ela não é difícil de se mexer, não é difícil de se criar um projeto. Ela é super simples também, é super tranquilo e dá para fazer muita coisa lá, certo? Ok. Se você for instalar o NetBeans 11, você vai precisar ter na sua máquina instalado o JDK8, certo? Eu vou deixar na pasta compartilhada do OneDrive, eu vou deixar os links para vocês estarem baixando todas essas ferramentas, tá? Eu vou deixar o setup do PHP Storm também, mas já fica em mente que ele é pago, tá? Para instalar você precisa ter uma licença nele, certo? Pode também ser usado o Visual Studio Code, que já está instalado, tá? A gente só vai ter que instalar algumas dependências para o PHP, ok? A gente vai instalar também o Git, tá? O Git e o GitHub, porque quando a gente terminar essa disciplina, todos os códigos que a gente pegou de PHP no nosso aprendizado, a gente vai aprender a subir isso para o GitHub, tá? De uma forma bem básica, a gente não vai aprofundar muito no Git não, certo? Eu posso até me aprofundar no Git com vocês, mas na disciplina de projeto final, certo? Porque a disciplina de projeto final a gente vai trabalhar os projetos de vocês, otimizar o que precisa ser otimizado e a gente vai pegar todos esse código e comitar para o GitHub, tá? Utilizando a ferramenta Git, ok? A gente vai instalar o Champ Server no computador, mantendo funcionalidades ativas e o MySQL também. Eu vou fazer isso utilizando uma máquina virtual, tá? Para que a gente possa instalar todas essas dependências do zero, tá bom? Beleza? Certo. Esse exemplo prático, a gente vai criar um programa básico em PHP que vai simular uma calculadora. O usuário informará dois números na tela que o sistema fará o cálculo baseado no botão em que o usuário vai clicar. Beleza? A gente não vai se importar no momento com HTML e CSS, a gente só vai focar no PHP, tá? O código de exemplo, bem como todos os conteúdos dessa disciplina, vai estar no GitHub, que a gente vai criar. E a gente vai instalar também um Git, para ajudar nessa comunicação entre IDE, o editor de código, e o GitHub, tá? Beleza? Então, esse exemplo aqui ele vai ficar para a próxima aula, tá? Porque já está um pouquinho tarde, já são meia-noite, 41. Terminei de fazer os conteúdos quase da agora. Mas já fica de antemão que na próxima aula a gente vai levantar essa máquina virtual com os serviços para serem instalados, tá? E a gente vai fazer esse teste da calculadora, ok? Que é esse exemplo prático já quando todas as funcionalidades estiverem instaladas. Ou seja, primeiro a gente vai instalar as dependências, depois a gente vai fazer os exemplos práticos de PHP, certo? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa primeira aula, tá? A gente viu que o princípio do desenvolvimento web, a gente entendeu o princípio do desenvolvimento web, bem como algumas ferramentas. Os principais conceitos do PHP básico, suas características, como a sua sintaxe. E a gente vai ver na próxima aula o procedimento de criação de conta no GitHub, tá? E comandos básicos necessários para interagir no nosso conteúdo com o Git, tá? Quem quiser já ir adiantando, pode entrar no GitHub, tá? Opa. Pode entrar em github.com. Aqui no caso meu já vai aparecer logado já. Deixa eu só sair aqui. Pode vir aqui criar uma conta, tá? Por exemplo, teste aluno. Aí coloca o e-mail, a senha e já cria uma conta no Git, tá? É bom para quando vocês terminarem o projeto de vocês, vocês já teriam um repositório com
com os códigos da aplicação de vocês, certo? E vocês podem acessar esse código de qualquer lugar, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai entender todos esses princípios, tá? A gente vai configurar a máquina do zero, fazer o nosso primeiro exemplo de código, tá? Que é esse exemplo prático aqui. Eu vou criar a estrutura do HTML que a gente vai utilizar para fazer esse exemplo, tá? E quando ele estiver pronto, eu vou disponibilizar para vocês e a gente vai começar a focar nas funcionalidades, certo? Quem tiver dúvidas é só entrar em contato comigo no e-mail, tá? Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.